Olá, 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 muito boa noite. Eu sou Sandra, especialista em tratamentos para ansiedade, sou psicóloga. Estamos aqui na nossa live semanal que acontece terças-feiras às 21h09. E hoje o tema é o poder dos pensamentos. Você que já está aqui no gravado comigo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está aqui ao vivo comigo, a Valéria, o José Cardoso, sejam muito bem-vindos, boa noite. Que bom tê-los aqui novamente, boa noite, Vinícius. Vai dando um joinha para mim, por gentileza, para confirmar que o áudio e o vídeo estão ok, que a gente está chegando aí para você com qualidade, né? Para a gente poder dar sequência aí. Também quero que você já vai se certificando de ter nas mãos um chazinho, uma aguinha. Hoje eu já tô com tudo. Ótimo, tá todo mundo me dando joinha aqui que tá tudo bem. Boa noite, Inês. Boa noite, Eiko. Então hoje nós vamos falar sobre os pensamentos. Atire a primeira pedra quem nunca pensou negativo. Quem é que nunca pensou negativo, né? Quantos pensamentos negativos será que nós temos por dia? Quantos pensamentos negativos você tem quando você está com ansiedade? Quando você está numa crise de pânico, numa crise de ansiedade? Boa noite, Iris. Boa noite, Moraes, Celiane. Boa noite, Ivani. Boa noite, Alcione, do Instituto Alvestan. Que bom tê-la aqui. Quantos pensamentos negativos povoam a nossa mente? Você tem ideia? Você já parou para contar? É óbvio que não. A gente às vezes nem percebe que está pensando negativo. A gente só percebe que está no negativo a hora que a gente já não aguenta mais se preocupar, a hora que o nosso peito está apertado, a hora que a gente está com algum sintoma. E aí sim, a gente para e começa a olhar para aquilo que nós estamos pensando. O José Cardoso está dizendo assim: sua filha fez hoje maquiagem. Eu tenho uma maquiadora profissional. Quando ela não está em prova e nem viajando, eu faço uso dos serviços dela. O que vocês acharam da maquiagem? É Make by Vic, tá? Então, é isso aí. Eu abuso, faço um bom uso e gosto do resultado, mas não sei se todo mundo gosta, mas enfim, né? Eu penso positivo e acho que tá legal. E o que a gente precisa fazer para lidar com esses pensamentos negativos? Obrigada, Inês, tá dizendo que eu tô linda. A Vitória vai ficar feliz com o resultado, né? Tá chamando a atenção. Ela falou mesmo, vou colocar um preto aqui no canto e vamos ver o que dá. Olha, se a live não é boa, pelo menos a gente se diverte, né? Mas é claro que é boa sim. E aproveitando essa live, ela conta com a sua participação. Essa live, você é convidado para estar comigo ao vivo. Mesmo que você não tenha se maquiado, mesmo que esteja de pijama, venha fazer parte da nossa live para a gente poder esclarecer suas dúvidas, bater um papo, né? Te orientar com relação às questões da ansiedade. A Valéria tá dizendo, ficou top. Obrigada. Isso aí. Bom, vamos lá então, né? Você já tá de posse aí da sua água, do seu líquido. Eu sei que a Valéria não toma água, mas quem sabe nas lives, né, Valéria? A gente sempre convida a estar com um copinho d'água. Então, quem sabe, pelo menos durante a live, enquanto eu vou tomando alguns golinhos, você pode me acompanhar, né? O José Cardoso é extremamente jovem, já tem uma neta, né, José Cardoso? Ana Vitória. Uhum. Muito bem, um abraço para a Viviane também, tá bom? É isso aí. Então vamos lá falar sobre o que a gente pode fazer sobre pensamentos negativos e o que isso tem a ver com ansiedade. Não existe processo de ansiedade, que basicamente é um resultado fisiológico de luta ou fuga, sem que a gente não tenha medo e sem que a gente não tenha pensamento negativo. Então, quando a gente está falando de ansiedade, a gente está falando que emocionalmente nós estamos no medo e mentalmente nós estamos em pensamentos negativos. José Cardoso está dizendo
3 netos. Uau! Impressionante! Deixa eu cumprimentar aqui também a Patrícia e a Iris. Muito boa noite. Então, quando a gente está dentro da ansiedade, fatalmente a gente está com pensamento negativo. Tanto é que muitas pessoas, antes de terem um diagnóstico de um transtorno ansioso, elas se consideravam pessoas negativas, pessoas nervosas, pessoas preocupadas. Nós fizemos uma pesquisa, eu e Inês, que aconteceu até domingo, eu não sei se você ficou sabendo, a gente acabou divulgando até no Telegram. Se você não faz parte do Telegram, te convido a fazer parte do Telegram e receber exclusividades minha e da Inês. Boa noite, Gisele. Então, venha para o nosso Telegram, um aplicativo que você baixa gratuitamente, que você vai ter acesso a vários canais, inclusive o nosso, para você estar realmente cuidando da sua ansiedade diariamente, porque a ansiedade não tem hora, né? A gente às vezes está no meio da noite e acaba tendo uma crise. Então, é muito importante a gente estar com esse contato diário, tá? E nessa pesquisa, né, muitas pessoas diziam isso: eu quero parar de pensar negativo. Uma das perguntas que nós fizemos foi essa: qual que é o teu desejo, né? Eu quero me livrar disso, eu quero me livrar desses pensamentos. E eu te pergunto, tem como se livrar dos pensamentos negativos? É possível você não pensar mais negativo? Como que isso acontece, né? O que a gente sabe, olha a loucura, tá? Existe uma média que é entre 70 mil a 50 mil pensamentos por dia. Olha isso, olha os números, né? 50 mil ou, né, nas estatísticas mais baixas, ou 70 mil, ou seja, uma média de 60 mil pensamentos que acontecem na vida da gente por dia. E tem outras especulações também, né? De que quem sofre do transtorno de ansiedade, ou quem está no meio dessa pandemia, vivendo sob várias ameaças, com muito medo, tem praticamente desses 60 mil pensamentos, 80% negativos. Aí eu te pergunto, se eu falei antes que a ansiedade está baseada no medo e no pensar negativo, uma pessoa que pensa parte de 80% dos pensamentos dela, que são 60 mil por dia, negativos, acredita que ela vai ter algum sintoma ansioso ou você acredita que ela não vai ter? Né? Então, uma das coisas que a gente vê são pessoas muito jovens, né, ou na fase adulta já, que tem esse hábito de negativar, do pessimismo. E isso é um péssimo hábito. Por quê? Porque isso acumulado ao longo do tempo tem muita chance de acabar desenvolvendo um quadro de ansiedade. Então, muitas vezes, quando as pessoas, por exemplo, fazem o nosso tratamento online, o programa Chega de Ansiedade, que inclusive estavam com as vagas abertas na semana passada, elas descobrem que, na verdade, já sofriam de ansiedade antes mesmo dos sintomas aparecerem. Por quê? Porque os sintomas é como se fosse só a ponta do iceberg. Embaixo dos sintomas tem o medo, tem os pensamentos. E na base dele tem toda uma programação mental que é negativa. Então, a gente fica preso nesse ciclo. Pensamentos negativos que são fomentados pelo medo, que geram imagens negativas, que se alimentam mais de pensamentos negativos. É como se a gente estivesse dentro do que a gente chama pela neurociência de um ciclo vicioso. Por isso que a gente acaba tendo mais pensamentos negativos do que positivos, porque a gente entra dentro desse ciclo e não percebe que está cada vez mais pensando em mais pensamentos negativos. Eu já devo ter falado isso na live, mas vou repetir. Eu brinco que um pensamento negativo é igual uma formiga num piquenique. Você já experimentou fazer piquenique? Aqui nós temos um parque ecológico em Indaiatuba e de final de semana, mesmo em função agora da pandemia, existiam pessoas que vão lá fazer piquenique. E não tem jeito. Em parques, em gramados, existem formigas. Se você está lá no seu piquenique, desfez a sua cesta e vem uma formiguinha, ok.
Ok, é uma formiguinha. Mas essa formiguinha acaba trazendo várias outras formiguinhas. Se você não presta atenção, o que vai acontecer com o seu piquenique? Já era, as formigas tomam conta. Então, de uma formiguinha, vai trazendo várias outras formiguinhas e quando a gente vai ver, o seu lanche você já não come mais, porque ele já está cheio de formigas. Formigas são pensamentos negativos. Se você não espanta esse pensamento negativo, ele vai se atrelando a outros pensamentos negativos e entra nesse ciclo que você fica o dia todo, por isso que você tem essa quantidade imensa de pensamentos negativos. E, obviamente, a gente já sabe também, pela neurociência, que quando a gente está pensando alguma coisa, o corpo reage como se ele estivesse realmente vivendo. Não importa que tudo está na imaginação, não importa que é pensamento, o corpo reage liberando a mesma química que se você tivesse não só pensando, mas sim realmente vivenciando aquilo que você está pensando. Então, se você está pensando negativo, o que o corpo vai fazer? Vai liberar aquela química para você lutar ou fugir, porque se tem uma ameaça, o que você tem que fazer? Você vai ficar parado? Não, você tem que de alguma forma tomar uma providência, ou sair dali, que é fugir, ou enfrentar, que é lutar. Boa noite, Eliene, vamos cumprimentar todas as pessoas. Boa noite, Bruna. Boa noite, Serli, boa noite, Cris, boa noite, Simone, cinema difícil, né? Simone, o José Cardoso está dizendo assim, eu já estou pensando como eu vou ir no dia da votação, medo de ter uma crise de ansiedade, uma que é longe, outra que é a fila que eu vou enfrentar. Nem tô querendo ir. Boa noite, Nadir, boa noite, Dessa, boa noite, Silva. Então, a Rita, né? Rita Silva. É isso mesmo, né? Então, o que está acontecendo? Você já está num processo, José Cardoso, quando você está pensando lá na frente, né? Você está lá em novembro, você já está trazendo novembro para outubro. Você já está vivenciando lá, né? E você já está como se fosse criando um mecanismo para sentir a crise de ansiedade. Olha o que eu estou dizendo. Por quê? Porque, diferentemente do que a gente acredita, por que a gente pensa negativo? Vamos lá, né? Quando a gente está sofrendo de ansiedade, por que a gente está pensando negativo? Por que a gente está pensando no que pode dar errado? A gente pensa no que pode dar errado porque a gente quer que dê certo. Óbvio, né? Então a gente está pensando o que pode dar errado para garantir que a gente possa controlar aquelas variáveis para dar tudo certo. Só que a hora que eu piso na rua, por exemplo, quais variáveis de verdade eu consigo controlar? Se a gente for ver, de fato, pouquíssimas. A variável que de verdade a gente consegue controlar somos nós mesmos. Daí você vai falar assim, lascou, porque eu acho que eu não me controlo, porque eu tenho crise, eu não sei da onde, a coisa parece que cai que nem um raio na minha cabeça, e daqui a pouco eu tô mal, eu nem sei como isso acontece. Então, se a gente só pode controlar pouca coisa, e dentro dessa pouca coisa somos nós, e eu acho que eu não me controlo, lascou, né? Não tem o que eu fazer. Tem sim. Então, a primeira coisa é a gente saber que é aquela história do poder do foco, que foi uma outra live que nós fizemos. Então, tudo que a gente foca, tudo que a gente coloca nossa energia, cresce. Se eu tô pensando no que pode dar errado, eu tô pegando aquilo que pode dar errado e aumentando. Ou seja, aquilo que pode dar errado fica cada vez mais ameaçador, porque eu tô focando naquilo. E outra, eu sei também de antemão que mesmo quando eu penso nas variáveis que eu posso controlar, eu às vezes não posso controlar. Eu só posso me controlar. Então, qual que é a jogada que nós temos que fazer para evitar que dê errado alguma coisa, sem ficar focado no que pode dar errado? Porque eu acabo, de certa forma, ampliando isso e entrando já num quadro antecipatório de ansiedade. Então, qual que é a pegadinha, né? A pegadinha é, se você quer que dê certo,
foca naquilo que já está certo. Foca que você, por exemplo, na questão da eleição, você já sabe qual é o lugar. Foca que você já sabe como ir até o local. Foca que você já sabe quem você vai votar. Foca que você já sabe qual que é o procedimento. É chegar lá, vai ter um distanciamento social, porque ainda a gente está com a questão do coronavírus. Você vai ficar lá aguardando na fila por um tempo curto, muito possivelmente, porque eles não querem muitas pessoas aglomeradas, e aí depois você vai entrar e o processo todo não demora mais do que 1 minuto. Então você já sabe todo o passo, e isso, quando a gente começa a ver o que a gente já sabe, o que é familiar, a gente já se sente seguro. Então você já tem dados, você já sabe, por exemplo, com quem você vai. Você já sabe, inclusive, porque nos acompanha, o que fazer se de repente eu começar a passar mal? O que eu posso lançar mão se realmente eu entrar num quadro de ansiedade? Você toma ansiolítico? Você sabe respirar? A respiração dos 5 passos? Você sabe como você vai estar fisicamente, né? Hidratado, alimentado. Então, você já sabe muito mais do que quando você pensa no que pode acontecer de negativo. E o fato de você colocar atenção nisso que você já sabe que já vai dar certo, faz com que você minimize o dar errado, naturalmente. Então, a gente precisa ensinar a nossa mente que pensar nas chances do pior acontecer é atrair o pior. Agora, não é nem lá na frente não, é já agora, porque a gente já começa a sofrer agora, mesmo que seja uma coisa lá na frente. Então, você já está vivendo o que você não quer viver. Então, para isso, diga para você mesmo, chega. Se você quer realmente atrair o bom, foque no bom. Foque em todas as coisas que você já tem, que você já sabe, porque essas coisas que você já tem, já sabe, é as que estão no seu controle. E são essas variáveis de verdade que a gente pode controlar. Ok? Boa noite, Elber. Deixa eu ver mais quem entrou aqui. Adeilson. Boa noite, Marcela. Boa noite, Fátima. Vamos lá, vou tomar mais um golinho do meu chá. Certo? Então, o que a gente está dizendo? Qual que é a máxima que nós ouvimos dentro do trabalho com ansiedade? Como eu falei, ansiedade tem a ver com medo e pensar negativo. Então, o que você vai fazer? Pensar positivo. Não é bem só isso, né? O que, além de você realmente pensar no positivo, né? Pensar nas coisas que você já tem, você precisa alimentar esses pensamentos positivos. Por que o negativo tem força? Porque a gente está retroalimentando ele o tempo todo, né? Através do poder do foco, através do poder que a gente tem de estar lá na frente, não viver o momento presente, o momento futuro, o momento passado. Então, tudo que a gente vai colocando e alimentando vai fazendo com que isso vai ficando cada vez maior. Então, para o pensamento positivo ter algum poder, é preciso que você lance mão do positivo, e o positivo é tão simplesmente coisas que você já sabe, são os seus recursos, são aquelas ferramentas que você já tem para lidar com as variáveis que você já conhece, e presta atenção nisso. Então, ponha seu foco nisso. Outra coisa, por que o negativo ele parece que gruda mais na gente do que gruda o pensamento negativo? Porque é interessante isso, né? Para pensar negativo a gente precisa fazer força? Não. Parece que para pensar negativo a gente não precisa fazer força alguma. É como se fosse espontâneo. É como se fosse um processo até natural, né? Agora, para pensar positivo, nossa senhora, demora, né? É custoso, é um esforço, né? Por que será? E eu tô falando especificamente disso para pessoas que sofrem de ansiedade, sendo um transtorno ansioso ou simplesmente uma ansiedade já não mais normal, mas uma ansiedade, vamos dizer assim, leve para moderada, tá?
O Elber está dizendo assim, o Diário da Gratidão trabalha o pensar positivo. Isso mesmo, ele foca naquilo que você já tem, que é aquilo que você está agradecendo. Isso mesmo, Elber, bem lembrado. Então, por que o positivo não gruda tanto que o negativo? Porque quem sofre de ansiedade, a gente sabe que da base da ansiedade, na origem da ansiedade, existem as programações mentais, que são aquilo que nós chamamos de crenças, né? De programas sobre o qual vão determinar como você vai funcionar, o que você vai sentir, como você vai agir, o que você vai pensar. Tá? São programas, é como se fossem aplicativos dentro da gente que vão dizendo tudo como vai ser. E quem sofre de ansiedade tem esses programas funcionando na forma negativa. Então, programas negativos, crenças negativas do tipo assim, eu não vou conseguir, é uma crença, tá? É uma grande crença. Geram o quê? Pensamentos negativos, imagens negativas. Então, quando eu tenho essa crença base, eu não vou conseguir, qualquer coisa que eu vá fazer, que seja um pouco diferente, um pouco desafiadora, já vai vir isso, imagens da coisa dando errado. E aí eu começo a pensar nos erros que podem acontecer. Pode acontecer isso, eu tô longe de casa, e se eu esquecer o ansiolítico? E se de repente eu não... E como que eu vou fazer para não votar? Enfim, eu vou aumentando isso na tentativa de controlar essas variáveis para dar certo. Mas eu vou alimentando esses pensamentos negativos. E isso gera mais medo. Aí dispara ainda mais todos os mecanismos internos para a gente lidar com medo. Então eu fico presa. Para a gente, de fato, mudar todo o quadro da ansiedade, é preciso a gente reprogramar. Do eu não consigo para eu aprendo e cada vez consigo um pouco, ou consigo cada dia mais. Não importa como vai ser uma frase, uma programação positiva. O que importa é que ela de fato possa ser transformada. A crença negativa numa crença fortalecedora, numa crença positiva. E naturalmente, a partir dessa crença, dessa programação mental positiva, se alicerçam imagens positivas, pensamentos positivos, emoções positivas, como gratidão, como compaixão, como alegria, como estado de paz. Então, a gente sabe que a pessoa tem programas mentais negativos, mesmo quando ela não nos diz que sofre de ansiedade ou que tá ruim, só por poucas coisas que ela fala. Porque uma pessoa negativa, ela sempre vai estar olhando a partir da programação mental negativa dela para o pior da situação. É uma pessoa poliqueixosa, é uma pessoa reclamona, é uma pessoa que assim, é difícil, tá bom. A gente diz, olha, que bom que você conseguiu isso. Que bom, não. Você não sabe o quanto eu me esforcei. Você não sabe o quanto foi difícil. Bom, a gente está falando de uma vitória e a pessoa vem e mesmo dentro de uma vitória, ela coloca o ruim, o duro, o pesado, né? Ao invés de dizer, isso mesmo, eu consegui. Então, a gente já sabe que se não é uma pessoa que sofre de ansiedade, ela tem muita chance de vir a sofrer. Por isso que a gente está com um índice de pessoas que sofrem de ansiedade absurdo, quase 10% da população, 9,3%, segundo dados que foram aí coletados pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Boa noite, Karen. Boa noite, Tatiane. O Elber está dizendo assim, é difícil listar 10 coisas. 10 coisas da gratidão, né, Elber? Olha, você viu? Deixei a marca do batom. Elber, eu vou dizer o que um professor meu dizia. Imagine que no dia seguinte, você só vai ter aquilo, as coisas, pelas quais você foi grato. O que você vai ter? Eu conversava sobre isso com uma pessoa hoje, essa semana, ontem, aliás, na segunda-feira de manhã, né? Por quê?
Porque a gente esquece de agradecer muita coisa, esquece principalmente de se agradecer. Uma das fortes estruturas que a gente tem para combater qualquer coisa na nossa vida é o que a gente chama de autoconfiança. É a confiança em nós mesmos, é a confiança na nossa capacidade. É isso que dá, né, a força que a gente precisa para a gente conseguir lançar a mão de um trabalho desafiador, conseguir engravidar quando tem problemas, conseguir fazer uma transição de carreira, conseguir fazer um curso que todo mundo está contra, conseguir lutar com uma doença, seja uma ansiedade, qualquer outra doença. É a nossa autoconfiança que vai dar a cor, o tom daquele processo. E para a gente garantir a nossa autoconfiança, que tem a ver com a nossa autoestima, a gente precisa estar se alimentando. Então, a gente precisa ser grato pelas coisas que nós temos. E era isso que eu estava falando com ela, né? Como assim, como que a gente vai ser grato pelas coisas que eu tenho, né? E eu digo assim, você agradece, né, a luz? Você, quando você vai fazer seu diário de gratidão, você agradece a luz, a energia elétrica? Ela disse não. Tá bom. Você agradece a água encanada? Por exemplo, quando você vai no seu chuveiro e você liga lá e sai uma maravilha de uma água quentinha na temperatura que você quer. Você pode ainda regular se é um pouquinho mais quente ou um pouquinho mais fria. Você agradece isso? Ela disse não. Eu falei, então, você agradece o dom que você tem de conseguir organizar uma casa, de conseguir levar um trabalho e conseguir cuidar da sua filha? Não. Pois é a mesma coisa da água e da luz. Como água e luz já virou tão comum na nossa vida, a gente simplesmente liga o interruptor, a gente simplesmente abre um registro e aquilo está lá, a gente tem aquilo como certo. E não é. Água, luz não são coisas certas na nossa vida. Então, isso é preciso agradecer. Porque não é certo. Assim como não é certo você estar vivo, você estar caminhando, você estar respirando, você estar dando conta de cuidar de tudo, porque você pode estar com Alzheimer. E aí você vai esquecer parte das suas tarefas. Aquilo que para você é comum, de ligar um fogo, bater a roupa lá, ainda tá cuidando da filha e falando no celular com o cliente, isso que parece óbvio, que eu faço tão tranquilamente, se você sofre de um Alzheimer precoce, por exemplo, você não vai ter. E a gente não é grato por esses dons. Então, é preciso sim que a gente olhe com esse grau de profundidade, eu diria, né? Para a nossa vida, para aquilo que a gente toma como básico. Se a gente está reclamando hoje que sofre de ansiedade, que não consegue fazer isso ou aquilo, eu diria, ainda assim você tem muito para agradecer. Porque você consegue estar me ouvindo, você consegue estar me vendo, você consegue perceber o que você pode fazer a mais um pouquinho a cada dia. Porque você poderia não estar. Minha gente, infelizmente, se a gente está falando de pensamentos negativos, eu tenho que dar notícia para vocês que sempre dá para piorar. Sempre dá para piorar. Sempre dá para ficar pior, para pensar pior, para acontecer o pior. Sempre dá para piorar. Então, cuide. Cuide para isso não virar uma bola de neve e você ser atropelado por uma bola de neve que você mesmo criou. Então, para de reclamar e começa a olhar pelo que você já tem. Não precisa ter mais nada, não. O que você já tem, para aquilo que você veio fazer nesse exato momento, no dia de hoje, que é dia 20 de outubro de 2020, eu tenho que te dar uma notícia. Aquilo que você veio fazer nesse dia, você já tem o suficiente. Você já tem o suficiente de dinheiro, você já tem o suficiente de saúde, você já tem o suficiente de relacionamentos, você já tem o suficiente de qualquer coisa que você ainda está achando que é insuficiente.
Por quê? Por que que eu tô dizendo isso? Por que que eu sei disso? Porque se não fosse suficiente, você estaria fazendo outra coisa. Então, a gente já tem o que é suficiente para a gente. Isso não significa que nós temos que nos conformar. Não, nós viemos aqui para crescer. Nós viemos aqui para ser melhor, um pouco a cada dia. Então, é suficiente o que eu tenho? É suficiente o que eu tenho. Mas o que eu tenho hoje, veja bem o que eu vou falar, o que eu tenho hoje não é suficiente para o amanhã, porque eu tenho que estar melhor amanhã. Então, o que eu tenho hoje é suficiente para hoje. Mas para amanhã, eu preciso um pouquinho a mais. Eu preciso respirar um pouquinho mais com consciência. Eu preciso agradecer um pouquinho mais. Eu preciso ter um pouquinho a mais de dinheiro. Eu preciso ter um pouquinho a mais de paz. Eu preciso cuidar um pouquinho a mais da minha saúde. Por quê? Porque se a gente não faz nada, a tendência não é melhorar. A tendência é ir num processo de inércia. Ou seja, vida é movimento. Quando eu estou na inércia, eu estou no sentido contrário à vida, ou seja, eu estou na morte. Existe uma lei, que não fui eu que criei, é uma lei universal que diz isso, ou você está crescendo ou você está morrendo. Se você já tem o suficiente para hoje, é isso que você vai agradecer. E quando a gente agradece, a gente já está semeando que amanhã nós vamos fazer a mesma coisa. Amanhã nós vamos acordar e agradecer porque nós estamos vivos, porque nós estamos com energia e porque nós vamos cumprir aquele dia. E no final do dia você vai agradecer por ter cumprido o dia, por ter aprendido as lições e você vai numerar todas as lições, por ter tido a água do seu banho, a saúde da sua família, a esperança do dia que vem, ou seja, a gente vai começando a acreditar, a criar crenças que são crenças fortalecedoras. Porque um dia após o outro, eu repetindo a mesma coisa, faz com que a gente acredite nisso. A gente só sofre de ansiedade no tanto que sofre porque a gente acredita que a gente está sofrendo. Porque a gente repete isso, ó, não tô bem não. E ó, aconteceu tal coisa. Ah, aconteceu tal coisa. Pega uma pessoa que começa a dizer que não tá bem, não tá bem, não tá bem, não tá bem, não tá bem. A chance dela melhorar num curto espaço de tempo é muito pequena se ela não toma uma ação realmente determinante para mudar a primeira coisa que ela fala. Por quê? Porque é bíblico, né? O verbo se fez carne. O que você diz é aquilo que a energia vai seguir. Então, cuida com o que você está dizendo. Então, se você pode agradecer e agradecer em voz alta, faça. É importante que você se ouça. É importante que você se observe naquilo que você está fazendo. Aonde você está pondo você. Aonde você está pondo o seu dia. Houve uma pequena pausa aqui. Eu não sei se vocês também tiveram. Vocês me dão ok se eu voltei? Por favor, faz um joinha assim. Enquanto isso, eu vou vendo os comentários, né? Boa noite, Karen. Boa noite, Tatiane. A Eliane tá dizendo assim, né? Sou assim, reclamo muito. Então, diga assim, ó, Eliane, eu era assim. Aprendi a cada dia a reclamar menos. A gente não muda algo assim, ó, né? A gente precisa de um processo. 21 dias é o fundamental para a gente fazer a virada. E depois a gente sustenta isso. Então, se você para de reclamar um pouco, né? Se desses 80% de pensamentos negativos você reduz para 75%, para 70%, para 60%, você percebe? Você vai falar assim, nossa, Sandra, mas eu não senti diferença nenhuma reduzir de 80% que eu estava pensando negativo para 70%. É realmente, num curto espaço de tempo, você não vai sentir diferença. Por quê? Porque você vem semeando o negativo há muitos anos, né? Algumas pessoas têm o mérito de ser só alguns meses, mas a maioria de nós, né, mesmo antes de sofrer de ansiedade, já pensava negativo, tá? Então, a gente
tem já as sequelas daquilo que a gente está semeando, né? Então, quando a gente para de semear uma coisa e começa a semear outra, a gente não vê o resultado desse fruto tão rapidamente. Mas espera um pouquinho. Deixa passar 6 meses, deixa passar 1 ano, e eu duvido que você não vai perceber diferença na sua vida. Eu duvido que você não vai perceber diferença nos seus relacionamentos. Eu duvido que você não vai perceber diferença na sua conta bancária. Porque tem uma coisa que diz assim, como você faz tudo, como você faz uma coisa, desculpa, você faz tudo. Então, se eu tô reclamando, é porque eu tô me sentindo faltante. Por isso que a gente precisa agradecer, porque na gratidão eu já me sinto ganhando e não faltante, ou seja, que eu tô na falta. Se eu estou reclamando, eu estou na falta, vai faltar relacionamentos, vai faltar saúde, vai faltar dinheiro, vai faltar paz, vai faltar o que mais? Vai faltar trabalho, vai faltar anjos que nos ajudem, vai faltar internet, vai faltar sorte, vai faltar tudo. Porque a falta vira uma doença, né? E que é uma doença maior do que a da ansiedade. Então, é pela falta, por acreditar que nós estamos em falta, né? E sentindo essa falta, que seria uma carência de tudo, é que a gente começa a entrar nessa coisa do, ao invés do agradecer, me ver como um ser preenchido, satisfeito, eu começo a olhar para o outro lado. E realmente a me ver como um ser que não tem, né? Que tá faltando, que não é suficiente. Então, eu repito, todos nós, sem exceção, já temos hoje o suficiente para hoje. Agradeça. Amanhã você já vai ter um pouquinho a mais, porque você já mudou a sua frequência. E você já começa a entrar num padrão de pensar diferenciado. Você já não é mais levado no piloto automático. Você já tem consciência de que você é um ser pensante, de que o teu pensamento influencia seu comportamento e que isso vai dar resultados na sua vida em todas as áreas, em todas as suas funções. Portanto, zelar por aquilo que é absolutamente nosso, que é o nosso pensamento, é a nossa tarefa diária. E a gente não zela pelo nosso pensamento no começo do dia e no final do dia, como a gente agradece. A gente zela o nosso pensamento durante o dia todo. Lembra da história do piquenique. Se eu não afasto o início da formiga chegando no meu piquenique, eu vou perder o meu piquenique inteiro. Então, é assim. Se eu não vou trocando, né, o pensar negativo por um será, né? Eu brinco assim com as pessoas que eu atendo. Começa a colocar um ponto de interrogação no final da sua frase. Nossa, eu tô preocupado porque talvez eu possa ter uma crise na eleição. Isso é uma frase afirmativa e negativa. Você não vai positivar, eu vou ficar super bem na eleição. Não, você não vai mudar para positivo. O primeiro passo é você questionar. Você vai dizer, eu vou realmente ter uma crise no dia da eleição? Ou seja, eu ponho a interrogação. Pelo menos você já está checando. Pelo menos você não está sendo comprado por seu piloto automático do pensar negativo, tá? Deixa eu ver. Ah, o Weber tá dizendo assim, na questão da gratidão, né? Boa, gostei, o caderno não vai caber. Boa noite, Solange, boa noite, Tá. Todo mundo tá dizendo que voltou, beleza, né? Magdinha, esse nome eu nunca tinha ouvido, seja bem-vinda. Valéria Paulino, seja bem-vinda também. Então, como que a gente faz para deixar de pensar negativo, né? Deixa de pensar negativo, pensando positivo, não só somente. Para primeiro você deixar de fazer uma coisa que está no piloto automático, que é pensar negativo, precisa se observar. Você precisa estar consciente do que você está pensando. Quando você chega num ambiente, por exemplo, né? Hoje não é muito comum a gente sair de casa, tá? Mas imagina,
né? Lá atrás, há 7 meses atrás, quando a gente podia fazer isso sem se preocupar com máscara e tal. Quando você chega no ambiente, qual a primeira coisa que você pensa? Você pensa assim, nossa, será que eu tô bem vestida? Você pensa, ih, aquela pessoa me olhou feio. Qual a primeira coisa que você pensa? Ou você pensa, eu tô bem, vai dar tudo certo. O que você pensa? Quando você vai fazer uma tarefa, que seja levantar da cama, que seja lavar uma louça, que seja ligar o celular, o que você está pensando? Você já está com medo de alguma notícia? Você já está imaginando, puta, que saco, eu tenho que fazer isso? Como você inicia as tarefas? A gente não para pensar, não é? Quando eu tô perguntando essas coisas, eu sei que aí dentro da sua cabeça tá tentando fazer, né, uma linha do tempo e imaginar, deixa eu ver, né? Hoje eu fui ligar o celular. Como que eu liguei? Como que você, o que você tá pensando a hora que você vai ver suas mensagens pelo WhatsApp? O que você tá pensando a hora que cai essa live na sua notificação e você vai lá e clica e de repente me vê falando, o que você tá pensando? O que a gente pensa tem a ver com a nossa intenção também, que é aquele desejo para onde que eu quero ir. Então, comece a se perceber. Primeira coisa para a gente modificar é ter consciência, tirar do piloto automático. Se você não tira do piloto automático, se você não fica atenta àquilo que você está pensando, você não vai conseguir mudar nada. Para mudar qualquer coisa, é preciso você olhar para aquela coisa. Por isso que eu estou dizendo, fazer conscientemente. Então, o primeiro convite hoje é para que você faça esse treino. Escolha alguma coisa na sua vida. Escolha a hora que você vai molhar a planta, escolha a hora que você vai ouvir nosso canal no Telegram, escolha a hora que você vai ligar o celular ou ver uma mensagem, escolha a hora que você vai, sei lá, sair para o trabalho, escolha a hora de falar com alguém, né? De repente falar um bom dia. E antes, escolha qualquer ação, pequena que seja, para você escolher prestar atenção como você vai para ação, com que qualidade de pensamentos você vai para ação. E depois observa também como que você está. Você vai sorrindo, você vai com medo, você vai de saco cheio, você vai triste, como que você vai? Porque assim como está seu pensamento, está calibrada a sua emoção. E isso tudo reflete no seu rosto, né? Reflete inclusive na sua respiração. Então, a primeira coisa é isso, a gente se flagrar, perceber como que a gente vai. E aí você faz aquela extensão, como você faz qualquer coisa, você faz tudo. Então, muito possivelmente, a qualidade dessas pequenas coisas que você faz são qualidades que se estendem para várias coisas. Escolha, por exemplo, como você fala um bom dia para uma pessoa meio desconhecida. Nossa, tá calor hoje, né? Ai, meu Deus, ai, não aguento mais, estava frio, agora tá calor. Ou seja, já começa um discurso apontando, né, coisas que são ruins, né? Podia começar diferente. Nossa, que bom que tá calor, né? O coronavírus não vem. Ué, né? E que bom que choveu, né? Porque também dá um alívio. Ou seja, faça com que aquilo seja produtivo, benéfico para você. E já vai mudando a qualidade. E agora eu tenho um segundo recado para te dar, uma segunda dica. Quando a gente começa a funcionar mais positivamente, a gente vai começar a ficar um pouco intolerante, tá? Então, assim, você vai começar a observar mais o quanto as outras pessoas são negativas. E o quanto isso é chato. O quanto é horrível estar com uma pessoa que reclama de tudo. Você vai falar, meu Deus do céu, mas nada tá bom. Pois é, você era assim, porque antes você se relacionava e nem percebia que fazia igual, né? Agora, quando você começa a fazer diferente e um pouquinho diferente, você já vai perceber que o outro estava nisso como você. E como que você vai dizer para o outro? Você não diz, né? Agora você vai modificando você. E como você modifica? Exatamente assim,
Comece o seu dia agradecendo. Agradecendo tudo que você já tem. Capacidade de caminhar, capacidade de falar, capacidade de cheirar, capacidade de perceber que você pode estar mais ansioso ou menos ansioso, capacidade de ligar, marcar um médico, capacidade de acionar o chega de medo e ansiedade, enfim, capacidade de você buscar a melhora naquele dia. Agradeça as suas capacidades, vamos aumentar o grau de sua autoconfiança, agradeça os seus dons, as suas habilidades. E aí você parte para o dia consciente daquilo que você está pensando. E isso é só o que você precisa. Você não vai dar mais nenhuma técnica, nada mais elaborado? Não. A gente está no primeiro passo. Isso é só o que você precisa. Sandra, mas eu já faço isso. Legal, você já faz isso. Ótimo. Então você vai lá no nosso canal do YouTube. Se você preferir sair daqui do Instagram, ou depois você vai lá no nosso canal do Instagram, vai lá dentro do nosso IGVT e vai procurar a playlist do controle da ansiedade. Que lá a gente tem técnicas de verdade, passo a passo para você ir consistentemente criando um controle mais apurado sobre você mesmo. Mas por hora, cuide só como você está indo para uma ação que você vai escolher e comece o seu dia agradecendo. A gente vai fazer uma coisa que eu gravei inclusive no sábado, que se chama gratidão antecipada. Eu já vou começar o meu dia agradecendo pelo meu dia, para já começar, antes mesmo de começar, fazer diferente. Tá? Se você tem dúvida sobre a gratidão antecipada, foi esse sábado agora que foi gravado. Então foi dia 17, tá? Vai lá no nosso canal do Telegram, todos os áudios estão lá, você escuta e começa a colocar em prática, para acionar dentro de você essa chavezinha do autofortalecimento, da autoconfiança, que é isso que vai sustentar todo o seu processo de melhora e de cura, tá bom? E agora eu quero que vocês me digam, quem já ainda está comigo, né? Independente do que ouviu da live, se ouviu a live toda ou se ouviu parte da live, que vocês copiem aqui, ó, o que a Eiko fez. A Eiko acabou de dizer pra gente por que foi válida essa live para ela, né? Então, ela disse assim, grata, Sandra, chacoalhão encantador. Então, para Eiko, ela já pegou alguma coisa e já utilizou para ela. E faça o mesmo. Pegue aí o que foi importante para você, por que valeu a pena, que lição que você tomou, que palavra que encaixou e vai fazer a diferença e comenta. Pelo menos comenta para você. A gente gosta muito quando você põe nos comentários, porque isso vai dando para nós como se fosse um guia do que é preciso a gente falar, que ponto que preciso mais a gente bater, qual que é a maior necessidade das pessoas que são a nossa audiência, que nos acompanham, tá? Então, vai colocando pra gente aqui o que foi que mexeu com você, por que foi útil, né? Para Eiko foi um chacoalhão encantador. E para você, como é que foi? O que você ouviu e que de fato te tocou? Que vai fazer um processo de mudança. Porque é o que eu sempre digo para as pessoas, né? E é essa a nossa missão. A gente não está aqui só para entender da ansiedade. A gente quer transformar a vida de vocês. Eu não sou psicóloga só porque eu quero o autoconhecimento. Eu quero transformar o comportamento da pessoa. Eu quero realmente que a pessoa sinta que a vida dela vale a pena, que ela é única, que ela é especial. Então, para mim, é muito, muito importante quando você realmente cresce. E às vezes é uma palavra. Às vezes foi meu tom de voz diante de qualquer coisa. Às vezes são 60 minutos, mas o que você toma é uma palavra. E eu fico realmente, né, na expectativa de que essa palavra, a frase, o ensinamento que você tomou realmente seja transformador na sua vida. Agradeço profundamente você estar aqui comigo. Agradeço o Instagram, agradeço a internet, agradeço a luz elétrica que tenho condições de pagar para chegar até você e dar o nosso recado.
Chega de medo, chega de ansiedade. Vamos aproveitar mais a vida. E foca no que funciona. Tchau, tchau. Sexta-feira tem live. E o tema da live de sexta-feira é um tema muito legal. O que fazer para aliviar a ansiedade? Sexta-feira, aqui no nosso canal do Instagram, Chega de Medo e Ansiedade, no nosso Facebook, Chega de Medo e Ansiedade, às 17h04, horário de Brasília, 5h da tarde e 4 minutos. A Inês vai estar explicando para nós o que fazer para lidar com a ansiedade no nosso Chega de Dúvidas. Vinícius dizendo gratidão, Glorinha gratidão, Inês gratidão, o Weber está dizendo assim, gratidão por aquilo que você vai sentir falta, mesmo as pequenas coisas. A Renata está dizendo, meu processo de mudança precisa começar com reclamando menos. A Valéria está dizendo assim, tu me atropelou. Tomara que você tenha saído aí inteira, mais forte, né? Tá bom? Eu que agradeço a todos vocês. O José Cardoso está dizendo assim, incentivo para prosseguir. A Glorinha mandando beijos. O José Cardoso dizendo obrigada, beijos. Tchau, tchau, gente. Foca no que funciona.